Nessa noite, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Obrigado, querida. E nós estamos pensando justamente sobre isso, sobre esse tema. Vamos falar todos juntos, 1, 2, 3. Você pertence ao Senhor. E o texto que nós iremos meditar é o de Salmo 24. Nós já estudamos a introdução dessa mensagem, e agora nós vamos entrar no corpo da mensagem nessa noite, entendendo por que nós pertencemos ao Senhor e o que Deus espera de cada um de nós como seus mordomos, porque aprendemos que nada é nosso, tudo é dele. Amém ou não amém? E o texto diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. É o texto que nós estamos lendo essa noite. Tudo pertence ao Senhor. E dentro desse entendimento, o que se sabe deste salmo propriamente dito, nada depreendemos senão a sua autoria. E sabemos que o autor desse salmo é o salmista, é o rei Davi. Este salmo, ele tem algumas informações interessantes que nos levam a observar as operações maravilhosas do Espírito Santo na mente desse maravilhoso cantor de Israel, capacitando esse autor, esse cantor, a tocar as cordas tristes do Salmo 22, bem como também ele emitir melodias lindas, suaves, das notas de paz dos Salmos 23 e as melodias majestosas e triunfantes destes salmos que ora iniciamos, recitando ele, que é: ao Senhor pertence a terra, e por isso é o texto, e por isso é o tema, nós pertencemos ao Senhor. Podemos passar por N dificuldades, mas o Senhor nos capacita a entoar louvores, porque quando estamos fracos é que nós estamos fortes. É interessante pensar que o mundo inteiro é declarado ser do Senhor, e aqueles que nele habitam são os seus súditos, então a terra não é do homem. Aprendemos que o Senhor, o Altíssimo, ele é possuidor de tudo e de todas as coisas, porque a terra, ela está cheia de Deus, sim. Ele a encheu e a mantém cheia até hoje, a despeito de todas as retiradas necessárias que as criaturas vivas fazem dos seus depósitos, ou seja, o mar está cheio apesar da evaporação da água, sim, o ar está cheio apesar de todos os seres vivos respirarem, a terra está cheia apesar das milhões de plantas que obtêm dela a nutrição. Então, sob as mãos instruídas do homem, o mundo está cheio de uma plenitude ainda maior, mas tudo isso pertence ao Senhor, nada é nosso, nada é nosso. Então eu e você, nós não pertencemos ao mundo, como aqui cantamos, nós não pertencemos a Satanás, como profetizamos, mas pela mão, pela criação e redenção, somos porção peculiar do Senhor. Eu vou repetir isso, queridos: você é porção peculiar do Senhor. E o mais lindo disso tudo, o mais belo disso tudo, é que Ele morreu por mim e morreu por você. O mundo é totalmente do Senhor, os alimentos que são vendidos no matadouro são santificados, então não é nada que devemos rejeitar, recebido com ação de graça, tudo é do Senhor. Aprendemos que a vida, ela é um teste, por isso estamos sendo provados, e hoje iremos aprender que nós pertencemos ao Senhor. Porém, eu não quero colocar nós, eu quero colocar você no seu particular, no seu individual, no seu pessoal, porque você pertence ao Senhor, eu pertenço ao Senhor, e por eu pertencer ao Senhor, a minha vida na terra é uma incumbência de confiança. Diga comigo: Deus, de verdade Deus, de verdade Deus, Ele confia em mim.
Agora, te fazer uma pergunta: você confiaria em alguém que você sabe que ele não é confiável, sim ou não? Você entendeu, né, queridos? Você não é confiável, mesmo assim Deus confia em você. Você não é confiável, mesmo assim Deus confia. Você não confiaria a sua casa a um ladrão. Você não confiaria o seu filho a um pedófilo. Você não confiaria a sua filha a um estrupador. Você não confiaria. Você não confiaria as suas posses, os seus bens a um ladrão. Fala a Deus. Porém, Deus confiou em você. Porque você tem roubado do Senhor aquilo que não é seu. Fala a Deus. Você tem poupado do seu filho conhecimentos eternos, e esse filho não é seu, ele é herança do Senhor, que Deus confiou a você, que nem o filho que temos é nosso, ele é herança do Senhor, dispensado a nós. Fala a Deus. Então perceba que essa metáfora bíblica da vida, ela é a segunda apontada por Rick Warren. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, nossa inteligência, oportunidades, relacionamento e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Por isso Ele confiou o que você tem. Ele não te deu mansões. Talvez Ele não te deu uma mansão que você queira, mas o que Ele confiou a você é a porção que Ele tem lhe dado. Então escute, nessa noite, o que Deus te confiou, o que você tem feito como mordomo dEle? O que você tem feito? Eu digo isso porque somos mordomos de tudo que Deus nos dá, por isso que o texto bíblico vai nos dizer: tudo vem de ti e só devolvemos aquilo que veio das suas mãos. Nada é nosso, tudo é dele. Nada é nosso, tudo é dele. Precisa-se estar claro que esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. Como está em nosso texto base. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos e nela vivem, são deles. E eu não sei por que ficamos tão apegados a essas coisas. Não sei por quê. Compartilhei com uma pessoa essa semana que as pessoas têm mais medo de perder as coisas nessa vida do que perder a vida eterna. Se é que um dia achou e encontrou, será que um dia recebeu ela? A Bíblia diz, Chamarli, que é melhor entrar no céu aleijado do que ir para o inferno com o corpo inteiro. É melhor. A Bíblia diz, é melhor ir para o céu cego do que enxergando para o inferno. E as pessoas estão mais preocupadas em perder as coisas nessa vida, não estão preocupadas de perder a vida eterna. De alcançar a vida eterna, que Ele já custou para nós há muito tempo. De graça, pela graça, sois salvos. Então, quando eu olho para esse texto, pega essa, nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período aqui na terra. Se eu fizesse um censo aqui nessa noite, se eu fizesse um censo humilde, e perguntasse, nessa noite, vou perguntar 3 pessoas aqui apenas, só 3 pessoas, Magda, se eu posso perguntar, quanto tempo mais você acha que vai viver sobre a terra? 20 no máximo. Quantos anos você tem? 48, então 20, 68 anos mais ou menos você vai viver. Mais ou menos 68. Bidu, mas quanto tempo na terra você vai viver?
Que você quer viver, que você acha que você vai viver mais ou menos? Mais ou menos uns 40 anos. Qual a sua idade? 35? Rapaz, você está com velho, Bidu. Cheguei, você tinha 20 e pouco quando cheguei aqui, rapaz. Já está com 35 anos, já, meu Deus do céu. Então, ou seja, com mais 40, você vai chegar nos 75 anos. Bom, é o que a Bíblia, 70, 80, passar disso é lucro. Então, mais ou menos uns 40, 75 anos. Rômulo, não, pergunta a Dani. Dani, vamos lá, Rômulo, há quanto tempo na Terra, Rômulo? Você quer viver ainda? Mas uns 50, qual a sua idade? 23. Então, 73 anos. Então, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui nessa noite. Humilde, pergunta humilde. Se o nosso tempo aqui na Terra é breve, é pequeno, é curto, por que relutar tanto em servir ao Senhor? Porque o tempo de curtição, ele é breve. Ele é passageiro. Ele é como um sopro. Ele é como uma neblina. Ele é curto. Nosso tempo é curto, pequeno. Agora, vamos pensar na eternidade? Vamos pensar na eternidade? Em comparar com 40, 50 com 20. Pensemos na eternidade. O que se compara esse breve tempo com aquilo que é eterno? Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes mesmo de nós chegássemos aqui. E Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que eu e você morrermos. Vê se pode entender isso, irmãos. Nada é nosso. Eu vou me atrever a dizer que nem a esposa que eu possuo, ora possuo, é minha. Porque se eu morrer hoje, amanhã jaz. Já era, irmãos. Vocês estão rindo? Viúva é quem morre. Lembra da irmã Jacira? Que ela que não assiste essa mensagem. Lembra da Jacira? Irmã Olívia era a paixão da vida dela. Morreu, já era. Quem chegou agora é o Zé Anjo, já era. Zé Anjo chegou, é o que tomou conta do coração. Então, irmãos, nada é nosso. Pai, pega a visão, pai. Se tu morrer, varão, eu vou casar a mãe de novo. Abre teu olho. A mãe está de olho. Tudo que você pode fazer é desfrutar por algum tempo, por pouco tempo. É o que você pode fazer, irmãos. É desfrutar por pouquíssimo tempo. E quando Deus criou Adão e criou Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. Vemos o texto de Gênesis 1:28, o Eterno dizendo, e os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu que voam no ar, e sobre os animais que rastejam sobre o chão. O homem dominava tudo. Eu posso estar falando uma besteira, e quem me assistir pode pôr nos comentários, falou besteira, mas eu penso, e a hermenêutica alegórica me dá essa base, e eu posso falar, e posso fazê-lo, vou conjecturar agora. Irmãos, pense comigo, o que é dominar? É ter controle, sim ou não? Porque lá em casa, a Aleca domina sobre tudo e sobre todos, ela tem controle, domínio. Já viu um carro desgovernado? O motorista perdeu o controle. Se Deus der ordem para o homem dominar, eu penso, conjecturo, que o Superman veio de Adão. Irmãos, os irmãos já viram onde a águia ela mora? Eu penso que o homem dominava sobre a água, Aquaman.
Como é que Adão ele deu nome a todos os seres vivos? O peixe mora onde? Aonde que o peixe mora? Na terra? Não, no mar. Eu penso que ele desceu lá e falou assim, olha, você. O homem não morria, gente. O homem não morria. A morte veio existir depois que o homem pecou. Antes não. Então eu penso que ele dominava também até nas profundezas das águas. Eu penso que ele desceu lá e olhou aquele grande peixe. Baleia. É porque baleia tem nome de baleia. Já pensou baleia sendo vaca? Tem alguma coisa a ver? Não tem, gente, é baleia. Adão sabia o que estava fazendo. Macaco, por exemplo. Reparou macaco? Macaco, não tem cara de macaco? Tem ou não tem? Tem cara de cachorro não, irmãos? Vou pegar a fala da amada aqui de quarta-feira passada. Os animais têm a cara do seu nome. Quem colocou? Adão. Ele sabia o que estava fazendo. Ele dominava. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Esse foi o primeiro trabalho que Deus colocou sobre a vida do homem. Cuide, cultive, trabalhe. Seja mordomo. Dessa função o homem jamais foi exonerado. É a parte do seu próprio, do nosso propósito atualmente. É a parte do nosso propósito atualmente. Tudo que nós desfrutamos deve ser tratado com uma incumbência de confiança que Deus pôs em nossas mãos. O carro que você tem precisa andar em dia. Precisa andar, querido, em dia. O que você possui precisa andar em dia. Manutenção em dia, documentação em dia, porque foi Deus que te deu. A sua família precisa estar bem cuidada, porque foi Deus que te deu. Os seus filhos precisam ser muito bem educados, porque foi Deus que te deu. A igreja a qual você é membro precisa estar bem cuidada, porque foi Deus que te deu. Quem está me entendendo diz amém. Os seus relacionamentos bem cuidados, porque foi Deus que te deu, é uma incumbência de confiança. E o que dizer das nossas finanças? Precisa estar bem cuidadas. Lhe pergunto, você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? Você tem alguma coisa que não foi Deus que te deu? Se tudo que você tem vem de Deus, por que você se vangloria como se tivesse realizado alguma coisa por si próprio? Não, o trabalho é meu, eu conquistei, o meu dinheiro é meu, a minha profissão é minha, não é nada. Rick Warren, nesse livro, Uma Vida Dirigida por Propósito, ele compartilha uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês também nessa noite, que vai se enquadrar nisso que eu estou ministrando no seu coração. E ele conta o seguinte: anos atrás um casal deixou eu e minha esposa nas férias, usássemos a sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Oh, meu Deus, me dê essa graça de conhecer esse casal. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. Foi-nos dito, usem-na como se lhes pertencesse. Então, foi isso que fizemos. Nós nadávamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando na cama. Oh. Mas sabíamos que durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Então tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios de a utilizarmos sem sermos propriedades, ou melhor, proprietários dela. Nossos valores culturais dizem: se você não é dono, não terá cuidado. E é uma grande verdade. Já viu um ditado que diz assim, que é o olho do dono que engorda o gado? Não é isso? Esse é o ditado mesmo, não é? O olho do dono que engorda o gado. E hoje eu compartilhei com um amigo meu, foi meu patrão, falei assim, rapaz, ó, vou te dar uma real aqui, tá?
acho que está na hora de você mudar a sua equipe de trabalho. Ele, por quê? Rapaz, atendimento péssimo. Eu acho que você fez isso de propósito, para eu avaliar os seus funcionários. Você está mal aqui em Guandu. Reúne a galera, faz a reunião, porque está mal, está ruim. Ocorreu isso, isso e isso, a atitude tinha que ser essa, para eu virar e falar assim, cara, obrigado pelo feedback, é isso que eu vou fazer. Queridos, a nossa cultura, os nossos valores dizem, se você não é dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um patrão mais elevado. Nós temos um patrão e nós temos um padrão mais elevado, queridos. Nós não podemos, compactuar com isso. Eu sempre digo e repito, eu não preciso ter um apartamento na praia. Eu não preciso ter uma casa com piscina. Mas se eu tiver amigos que têm a casa na praia, que tem uma casa com piscina, aí para mim já é mais vantagem. Tem um amigo aqui, pastor Rubens, Jacaraípe. Quando eu quero ir para a praia, Rubens pode me receber, posso, vem para cá. Fico na casa do Rubens, como aquilo que ele come, levo alguma coisa para nós lá, nós chamamos juntos, e vou para a praia. Queridos, eu quero que vocês entendam que o nosso padrão é mais elevado, visto que Deus é dono, devo cuidar da melhor forma possível, pois o que recebem em confiança algo de valor, devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como incumbência de confiança, e contou muitas histórias para ilustrar suas responsabilidades perante de Deus. Em Mateus 25, versículo 14 a 30, vimos a parábola dos talentos. Um homem de negócios confiou sua riqueza aos cuidados dos seus servos quando estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um dos seus servos. O dono disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou colocar sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. E aquele que foi descuidado, aquele que não cuidou da forma que devia ser cuidado, servo mau, e foi lançado nas trevas, porque foi relapso, porque foi irresponsável, desprezou a confiança que lhe foi depositada. E aqui eu concluo dizendo que a maioria das pessoas não conseguem perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Sim, Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas, o dinheiro é o maior de todos os testes. Amados, eu digo que o dinheiro é uma questão de, se você converter o bolso, você de fato é convertido. Eu vou repetir isso. Se você não tem dificuldade de tirar 10% de tudo aquilo que Deus lhe der e entregar na casa do Senhor, para ser administrado a serviço do Senhor, de fato você é uma pessoa convertida. Pensa comigo, a pessoa que ganhou 1 milhão, qual seria o dízimo dela? 100 mil. Imagina você tirar 100 mil e entregar no altar do Senhor. E a pessoa que ganha 100 mil, qual é o dízimo dela? 10 mil reais. Imagine você tirar 10 mil reais e entregar no altar do Senhor. E a pessoa que ganha 10 mil, qual seria o salário dela? 1.000. Você tirar 1.000 reais e entregar no altar do Senhor. E a pessoa que ganha um salário mínimo, 1.000 reais, qual é o dízimo dela? 100 reais. Você tirar 100 reais e entregar na casa do Senhor. E a pessoa que ganha 100 reais por mês, qual é o dízimo dela? 10 reais. E entregar na casa do Senhor, 10 reais. E a pessoa que ganha 10 reais por mês? R$1. Entregar R$1 na casa do Senhor. E a pessoa que ganha R$1? 10 centavos, entregar 10 centavos na casa do Senhor. E a pessoa que ganha 10 centavos? 1 centavo é do Senhor, para você entender que Deus não está interessado em quantidade, e sim na fidelidade, porque o dinheiro também é um teste que Deus tem que colocar diante de nós. Não é quantidade, é fidelidade. Pega essa, crente.
Ah, a pessoa que ganha 1 milhão e dá 100 mil é fácil, porque é 1 milhão. A despesa é a mesma. Quem ganha 1 milhão, quem ganha 10 centavos é a mesma. O padrão de vida é elevado. É a mesma coisa. É a questão de conversão. Eu entendi o que a palavra do Senhor diz, e tem muita gente dizendo que o dízimo é só do Antigo Testamento. Então, por favor, não se valha do texto. O choro dura a noite, a alegria vem pela manhã, porque está no Antigo Testamento. Não se vale do texto, por favor, que 1.000 cai ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido, porque está no Antigo Testamento. Não se valha do texto dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque esse texto está no Antigo Testamento. Não se valha dele também. Então pega o Antigo Testamento, rasga e joga fora. Mas no Novo Testamento, Jesus está dizendo o seguinte, assim, para os fariseus, para os escribas da época, Mateus 23, vocês dão o dízimo do cominho, do coentro, hortelã e blá, 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 tudo bem, mas vocês têm esquecido da misericórdia, da fé e do amor. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquela. Ele atestou o dízimo no Novo Testamento. Toma essa, crente. O que estão se fazendo? Estão mercadejando o evangelho, que eu falei isso aqui na hora do momento do ofertório. Tem muitos líderes que estão mercadejando o evangelho, infelizmente. Mas isso não quer dizer que todos os pastores são assim. Hoje mudamos o escritório da tesouraria. Colocou no lugar dele de origem. Liguei para a tesoureira e falei assim, ó, bênção, vou ter que esvaziar o seu escritório. Tem como você dar um pulinho aqui e esvaziar ele para nós, por favor? Tem documento e eu não vou pôr a mão, não. Foi ou não foi, Magda? Quem mexeu lá no armário? Não pus a mão em nada. Ela é a tesoureira, ela que se vira nos 12. Tia Maria está como prova, ainda bem, tia Maria está como prova. Depois de pronto, ó, está tudo prontinho já no lugar. Pode colocar no lugar de novo. Ela falou, colocou no lugar de novo. Ela, eu sou pastor, meu negócio é Bíblia. Mal pego no meu salário. Tudo bem. Então Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. No Evangelho de Lucas 16:12, vemos a Bíblia nos advertindo: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhes confiará as riquezas da eternidade, as riquezas celestiais? Pega essa. Ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e você será recompensado conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Você será avaliado conforme e recompensado conforme com o seu desempenho, com aquilo que Deus te deu. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Pequenininha assim, olha. Tem implicações eternas. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, queridos. E que possamos ser encontrados fiéis naquilo que Deus nos confiou. No pouco ou no muito, sejamos fiéis. Que Deus te abençoe. Amém.